E aí galerinha, tudo bem? Mais uma semana, mais uma parábola, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Mas antes de entrar na parábola de forma específica, quero perguntar para você, você já viu um japonês, um coreano e um chinês? Já, né? Se talvez não ouviram, mas já viram pela TV, dá para ver as fotinhos aqui que foram editadas. Gente, eles são muito parecidos. Talvez nós tentamos encontrar diferenças neles, mas eles são muito parecidos. Os olhinhos puxados, o jeitinho, o cabelo, eles parecem muito. E é difícil saber qual que é japonês, qual que é coreano e qual que é chinês. Nessa parábola do joio e do trigo, nós vamos mais ou menos perceber isso aí. Que o joio e o trigo, eles são muito parecidos. E eu quero que você veja a explicação sobre isso com o tio Hernani Tober. Estamos aí numa lavoura de trigo colhida, onde vou explicar um pouquinho o que é o joio. O joio são essas plantas aqui, ó. Quando são pequenas, até antes de formar a espiga, elas são muito parecidas. A folha é tudo igual. Porém, quando começa a espigar, a frutificar, é que começa a ficar diferente. O joio, ele é apenas uma palhinha, não tem grão dentro, é uma sementinha bem miúda, bem lixenta, e ela não tem valor nutricional, e é um inso. E ele cresce junto com o trigo, de difícil controle. E o trigo, quando ela emite a espiga, que realmente dá para ver o que é joio e o que é trigo. Então eles crescem junto até a floração ali, o espigamento. Só que daí é tarde, não tem mais o que fazer. A separação ocorre na colheita. O trigo é mais pesado, ele consegue ser separado, e o joio, com qualquer ventinho, ele sai fora da trilha e ele é separado do trigo. A planta joio é muito parecida com o trigo, quando nasce, cresce, até formar as espigas. A espiga do joio, ela não tem nada dentro. É apenas uma palha sem fruto, sem nada. E o trigo, ele tem espigas e dentro dele tem o grão que pode ser feita a farinha. Da mesma forma como a gente viu que é difícil de diferenciar o chinês, o coreano e o japonês, é difícil diferenciar o joio e o trigo, olha só o que a parábola diz lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 até o 30. Mateus, capítulo 13, 24 até o 30, que nos diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disse: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, tudo até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, arranquem-o e em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo, guardem no meu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo, como acabamos de falar. Parábola que mostra uma diferença que a gente não consegue perceber, mas que Deus conhece. Porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. Qual é essa diferença? A diferença daqueles que são de Jesus e aqueles que vêm apenas na igreja. Aqueles que vêm apenas na EBD, aqueles que vêm apenas nas programações. Sabe quando nós vamos descobrir essa diferença? Só lá na glória, só com Jesus Cristo. Aqui, infelizmente, a gente não sabe, porque tem muitas crianças, adultos, titios, que vêm, mas eles não são de Jesus. Eles apenas gostam da igreja.
Mas se você tem Jesus no seu coração, você é trigo. Sabe por quê? Porque o trigo, nessa parábola, significa aqueles que são de Jesus. E o joio, nessa parábola, significa aqueles que não conhecem Jesus. Eles podem até vir na igreja, eles podem até fazer coisas certas, mas eles não são de Jesus. Por isso, nós precisamos ser trigo, aceitando Jesus Cristo no nosso coração. Que Deus abençoe você. Então, crianças, vocês viram que a diferença entre o joio e o trigo são as sementes que eles dão. E que a gente só descobre na hora que a gente olha para eles e aperta e vê o que sai. O trigo tem semente, o joio não tem semente. E é a semente que faz a farinha para a gente comer, como o tio Hernani explicou. Então, crianças, a gente percebe que todo aquele que ama Jesus, ele produz frutos, produz sementes. O que são esses frutos, essas sementes? São a obediência, o fazer o que Deus quer, da maneira que Deus quer. É muito importante a gente perceber isso. E tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, ele está lá em Mateus 7:21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo quer dizer que tem muitas pessoas que vão falar: eu amo a Deus, eu gosto de vir na igreja, eu leio a Bíblia, eu decoro os versículos, eu falo de Jesus para todo mundo, mas na verdade não tem Jesus no coração, não vive. A gente não pode deixar nos enganar por isso. A gente tem que lembrar que toda obediência que a gente faz para Deus tem que ser de coração, não só para que os outros vejam, mas porque nós já amamos a Jesus e Jesus já nos ama e nós já somos filhos de Deus. Por isso nós temos que fazer as coisas que agradam a Ele e nunca chegar na pessoa e falar: ai, você não deve amar a Deus. Ao contrário, essa parábola nos ensina que a gente não deve fazer isso, porque a gente não sabe e não conhece o coração de cada um. Mas nós devemos sondar e olhar para o nosso coração, pensar se a gente ama Jesus, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, que salvou a gente do pecado, da morte eterna, e também se a gente tem obedecido a Ele de todo o coração. Vamos lembrar mais uma vez o versículo que está lá em Mateus 7:21. Diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21.